Acompanha aí também, evidentemente, se criou uma expectativa durante a Copa do Mundo por uma evolução ali de jogo a jogo, pequena, média, mas enfim, se criou uma expectativa contra a Noruega e a gente, claro, cansou de destacar aqui que sim, a Noruega era uma seleção acessível para a seleção brasileira. Aí nós temos um jogo onde tem um pênalti perdido, tem um gol cara a cara ali com o Endrick que ele acaba desperdiçando, tem algumas mudanças que a gente vai questionar aqui também no segundo tempo, tem a entrada do Neymar, enfim... O goleiro adversário sendo talvez a grande figura ali da partida, só não foi a figura da partida porque o Haaland meteu 2 gols e o Haaland se tornando artilheiro da Copa do Mundo junto com o Messi e com o Mbappé. Fato é que, somado tudo isso, no placar final, 2-1 para a Noruega e o Brasil, assim, chega à sua maior fila na história das Copas em relação a títulos. O Brasil vai para 28 anos sem vencer um título, de novo batendo no 5º jogo, foi assim em 2010, foi assim em 2018, foi assim em 2022, é assim esse ano, com uma diferença. O 5º jogo esse ano é nas oitavas, então o Brasil cai uma fase antes. No meio disso, teve uma passagem de quartas, mas para acontecer o que aconteceu era melhor que não tivesse passado, aquele 7-1 para a Inglaterra. E de ano a ano, o Brasil sendo eliminado por uma seleção cada vez mais inferior. Então foi a Bélgica, depois foi a Croácia, agora a Noruega. Tudo isso a gente vai discutir a partir de agora com os companheiros aqui à mesa e também, claro, com o André Kifuri, o Gustavo Zupac, que já estão conosco. Vitor Birner, boa noite para você. Boa noite já, né? Boa noite para você. Bom, vamos lá, destacar o que aconteceu de errado hoje, essa hecatombe, o Brasil ser eliminado pela Boa noite, Jean. Boa noite, William, Léo, Calçade. Boa noite, André Zupac, aos fãs do esporte. É o famoso o que deu errado. Cara, assim, foram muito... Assim, eu acho que o Brasil foi um jogo superior ao da Noruega, quando a gente fala de construção e marcação. O Brasil criou mais chances que a Noruega, mas o Brasil teve problemas de conclusão e a Noruega conseguiu usar a sua principal virtude, que é usar o seu centroavante, que provavelmente, se jogar até uns 36, 37 anos de idade, vai ser o jogador com mais gols, talvez na história do futebol, alguma coisa próxima disso, né? As chances de gols do Haaland, os 2 gols do Haaland foram chances, por exemplo, muito menos claras que as chances do Brasil. Ou seja, o Brasil teve o controle do jogo até as mudanças. E as mudanças atenderam ao desejo de muita gente. Entraram o Endrick, que era a solução para tudo antes da Copa do Mundo. Perdeu um gol, é um menino, faz parte, né? Quando ele coloca o Neymar, o Endrick vai marcar na direita e falta marcação no gol da Noruega. O Ryan fazia essa marcação muito bem no lance do cruzamento. O Endrick não é responsável único, mas com o Ryan a marcação funcionava melhor daquele lado. Enquanto entra o Neymar, o Brasil perde a pressão na frente, né? Porque mesmo com o Brasil perdendo o jogo, o Neymar trotava, porque talvez não tenha condição de fazer uma correria de pressão alta que os outros jogadores do Brasil faziam, porque o jogo era estruturado em pressão alta, a Noruega fazia lançamentos longos o tempo inteiro para tentar ganhar essa primeira bola e ficar com a segunda bola, e o Brasil perdeu essa pressão e passou a ter que jogar um jogo mais cadenciado ou de contra-ataque com uma Noruega que tocou muito a bola porque saiu com mais facilidade de trás do que saía. Ou seja, teve o pênalti perdido, tem o gol perdido pelo Endrick, tem um pouco de azar nas jogadas, tem a baita atuação do goleiro da Noruega, tem as substituições, não tem só um responsável pela eliminação. Muito bem. A pergunta é uma só para vocês todos nessa abertura. Boa noite, Jean. O que deu errado hoje? Tudo bem? Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, assim, acho que existem algumas coisas que são muito óbvias, né, que deram errado. O Bruno Guimarães não podia perder o gol que perdeu, o Endrick não podia perder o gol que perdeu, o goleiro da Noruega fez, de fato, grandes defesas e foi importante. Então, não quer dizer que o Brasil jogou mal ou que o Brasil não tenha merecido um resultado melhor nessa partida. Mas eu vou ser muito sincero aqui, e não é pegar no pé, porque eu acho que, no fim, era uma obviedade. O que me incomoda mais no jogo todo é que o Ancelotti tenha estragado o melhor momento do Brasil na partida para colocar o Neymar em campo. Não é pegar no pé do Neymar, não é culpar o Neymar, tá? Eu estou culpando o Ancelotti, que quis colocar o Neymar naquele momento. Porque na hora que ele coloca o Neymar em campo, ele tira o Endrick do meio e coloca o Endrick para a direita, e o Endrick estava levando perigo, perdeu o gol que não podia perder, mas o Endrick vai marcar na direita. Como bem disse o Birner, o Endrick nem marca bem na direita e é menos perigoso por ali. Então ele já perdeu a qualidade do Endrick. O Vini, que ficava muito mais solto na hora que você não tem o Neymar em campo, obviamente tem que marcar. Porque o Neymar está dando aquela corridinha cenográfica atrás dos noruegueses. Porque o Neymar não é mais um jogador profissional de alto nível, como a gente falou desde o começo. Desde o dia da convocação.
E agora as pessoas vão falar, bem que vocês iam falar isso se o Brasil fosse eliminado, é só olhar para o jogo. O melhor momento do Brasil no jogo era o momento em que entraram o Danilo e o Neymar. A partir dali, o Vini Júnior não ficou mais solto na frente. A partir dali, o Endrick, que levava muito perigo, foi marcar do lado direito. Perfeito. E aí aconteceu o que aconteceu. É óbvio que não é só isso, mas é o que mais me incomoda. Porque as outras coisas são coisas que acontecem no futebol. Você perde gols, o goleiro adversário faz uma grande atuação. Agora, tem coisa pela qual você não precisava passar. Levar um ex-jogador ou um jogador em final de carreira para a Copa do Mundo. E foi o que o Ancelotti fez. E repito aqui, a culpa é do Ancelotti. A culpa não é do Neymar. O Neymar está acostumado a ter todos os seus desejos atendidos desde os 15, 16 anos de idade. Tá? Então, assim, a culpa é do Ancelotti. Infelizmente. E eu acho até que o Ancelotti fazia um bom trabalho, William. Sim. Eu acho que o Ancelotti fazia um bom trabalho, gradualmente, jogo a jogo, encontrando soluções. Mas aí não sei se nessa crença de que um cara que não joga futebol há 5 anos vai mostrar de volta a sua genialidade de uma hora para outra, porque o Neymar era um gênio, eu não discuto isso. Mas era muito difícil que a genialidade toda aparecesse, né, de uma hora para outra. Então não sei se era crença ou se era, como disse o Birner, um desejo de atender a ânsia das pessoas. O fato, isso me incomoda muito, porque era um momento em que o Brasil estava muito bem no jogo. Talvez o melhor momento do Brasil no jogo, criando chances, desperdiçando a verdade, mas criando chances. E a partir daquelas mudanças, né, dessas mudanças que eu citei, ele mexeu no Endrick, ele mexeu no Vini Júnior, o Brasil não criou mais, tomou os gols e está eliminado da Copa do Mundo. Que pena. Acho que assim, a boa notícia é, nós temos um grande técnico ainda assim para 2030, que vai, eu imagino, poder levar 26 jogadores em condições físicas ideais para jogar uma Copa do Mundo em 2030. Espero que ele faça isso. E tem uma geração muito promissora aí para a próxima Copa. A gente está falando do Ryan, está falando do próprio Endrick, o Estevão bem, claro, que acabou sendo porque se machucou e tudo. Você tem um Martinelli que estava bem, foi bem no jogo hoje, o Martinelli. Só destacar rapidinho, porque esses caras vão passar batidos, né? Os caras tiveram uma boa atuação, passaram batido, o Cunha, o Martinelli, caras que estavam bem no jogo, inclusive, e vão ser engolidos por uma eliminação e tal, e ninguém vai falar. O próprio Bruno, que perdeu o pênalti, está fazendo um bom jogo. O próprio Bruno, são caras que vão ser engolidos por uma eliminação, sendo que estavam fazendo um bom jogo, inclusive uma boa Copa do Mundo também. E aí o Ancelotti morreu com o Neymar em campo, Bertozzi. Sim, William, boa noite. Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esporte, aos colegas também nos Estados Unidos. Eu estava terminando o jogo assim com aquelas de, cara, vamos aceitar que é o esporte, como disse o Jean, essas coisas acontecem no futebol. Você perder gols e o adversário ter uma aberração de jogador que já tem 7 gols em 4 jogos de Copa do Mundo. Claro. Agora ele tem 62 gols em 54 jogos pela Noruega. Brincadeira, né? Enfim, tem uma média absurda. De fato, se ele jogar mais Copas do Mundo, e a tendência é jogar, talvez se o Mbappé passar, talvez ele ainda passe o Mbappé depois, enfim, não sei. Mas é uma coisa de outro planeta, realmente. Esse cara provavelmente ia fazer gols, né? Sim. O Brasil não podia passar em branco, porque era difícil que ele passasse em branco. É difícil que ele passe em branco em qualquer jogo. Então o Brasil teria que estar preparado para a possibilidade de levar gols. Mas no final do jogo eu acabei assim, sendo atropelado pela cena ridícula, abominável do Neymar indo na cara do goleiro, gritar, fazer graça, chamar o protagonismo para si. Você está sendo eliminado da Copa do Mundo, cara. Põe a bolinha debaixo do braço, vai para o meio de campo e tenta ainda ganhar o jogo, empatar o jogo, fazer qualquer coisa. Não é sobre você, você não é maior que nada ali. Você não é nada naquele momento, sabe? Não adianta depois fazer essa ceninha aqui. Não adianta. Você já tentou trazer o protagonismo para você, um protagonismo que não é seu. Você não devia nem estar ali. Você só está ali porque o técnico, como diz o Jean, o levou para atender sei lá quem, para atender o desejo de não sei quem, para fazer um agrado a não sei quem também, para atender uma parcela da população que queria que ele fosse, fez festa, fizeram toda aquela cena lá no Rio de Janeiro. Vocês falaram com a Lili. Sim. O problema deles era o Neymar, não era o Brasil. Então, exatamente. Então, assim, tem gente que acha o Neymar mais importante que a seleção brasileira, que torce para o Neymar mais que pela seleção brasileira. Não sei se essas pessoas até comemoraram o gol, porque o Neymar fez gol em Copa do Mundo. Palmas para ele, né? Ele deve estar super feliz com isso no final das contas. Então, enfim, é isso. A gente vai falar do jogo também. Acho que o Brasil... eu não me incomodo com o Brasil ter tido menos posse. Eu vi muita gente falando, o Brasil não pode jogar com menos posse. Isso não foi um problema. Isso não é um problema. Não foi um problema no jogo. Posse e controle são coisas diferentes. Exatamente. Embora me falte, sim, pressionar mais. E aí, por todos os motivos que o Jean já colocou, que o Birner já colocou, o Brasil chamou muito a Noruega. E quando você chama muito um time que tem o que tem para fazer de gol,
uma hora a bola vai entrar. Uma hora a bola vai chegar nele. É impossível a bola não chegar num jogador dessa categoria. Quando você desestabiliza os dois caras que estão marcando pelo lado, e ele tirou os dois, né? Então, acho que de fato hoje o Ancelotti, que acertou muito contra o Japão, hoje o que ele pensou em ganhar com as mudanças, ele acabou perdendo mais com quem saiu do que ele ganhou com quem entrou. Isso o jogo mostrou e a gente está vendo muito claramente agora. Então, assim, eu acho que a cena final da comemoração do Neymar, ela embrulha o estômago, para dizer o mínimo. Trouxe para o pessoal, uma disputa pessoal com o goleiro, os dois se provocando, ele bate o pênalti, faz um gol que não adiantou para nada, um gol que não valeu de nada, e aí ele vai provocar o goleiro e tal, etc., completamente fora de contexto, completamente, não havia a menor necessidade disso. É para, de repente, já colar lá, pegar a bola embaixo do braço, botar para o meio campo, quem sabe dá tempo e tal. Não. Teve um momento solo dele com o goleiro que de nada adiantou. Boa noite, Calçade. Boa noite. Bom, o melhor momento da carreira dele foi quando ele lidou com o jogo coletivamente, que ele tinha Messi e Suárez do lado dele. A partir do momento que ele passou, o jogo é sobre mim, não sobre nós, as coisas não funcionaram e hoje foi mais um exemplo. O que eu te falei ontem aqui? Sobre ele. O Ancelotti. Sim. Tava louco Tava louco para colocar, tava arrumando um escape ali para colocar o Neymar. E colocou cedo. E eu ainda te falei, mas só se estiver ganhando. Falou, não, você ainda falou, não. Ele vai arrumar um jeitinho. Foi mesmo. Cara, eu vejo a chance do Brasil de ganhar, para mim, era a mesma de perder. Né? Porque nós não temos uma seleção dominante. Você olha para o Brasil e fala assim, o Brasil é muito bom nisso aqui. O Brasil é muito bom no quê? A Noruega foi o primeiro time na Copa do Mundo que deu à seleção brasileira aquilo que ela mais queria desde o início. Como é que era na cabeça do Ancelotti a seleção sem os contundidos? Se não tivesse problemas, o Brasil teria jogado hoje com Estevão, concorda comigo? Sim. Talvez Vinícius e Matheus Cunha e Rodrigo. Sim. Né? É bem diferente. Por quê? Com 4. A ideia dele era essa, lá atrás. Quando chegou na Copa, desandou um pouco, ele colocou um terceiro no meio de campo, que era o Paquetá. E as coisas estavam fluindo assim. Mas era uma seleção preparada para jogar no espaço. Que o primeiro time que deu isso ao Brasil foi a Noruega. Foi o primeiro time. E o Brasil poderia ter vencido o jogo assim. O pênalti, uma jogada de velocidade mais rápida, não com a Noruega lá no fundo do campo, que ficava num 4-5-1. Né? Aí o treinador foi bem demais. Mas ele foi bem demais. Ele tira o Sorloth, o Sorloth foi matar a bola no peito, acho que com 10 minutos. Saiu pela lateral. Saiu do estádio. Depois outra bola para ele. O treinador falou, peraí, Oscar Bob vinha por dentro, ele começou a bagunçar a marcação. Porque é o seguinte, Sorloth e o Douglas Santos, cara, é essa parada aqui. Ele não vai sair. Quando ele só vai para a área e você acompanha, quando tiver um cruzamento do lado oposto. Senão ele vai ficar aqui. Cara, tava bom pro Douglas Santos. Só que a Noruega trocou. Então a Noruega melhorou o time. E o Ancelotti, para mim, o grande erro, assim, quando ele começa a mexer no time, ele mexe aos 67, vem Neymar e Danilo, porque aí vem o que ele faz? Ele coloca um terceiro no meio de campo, tanto que o Danilo entra assim, né? Fazendo assim, claro. Isso. Era Danilo, Bruno Guimarães e Casimiro. 4-3-3. Porque ele precisava um pouco mais de peso no meio de campo, onde a Noruega só trocava a bola, o Brasil já estava com a pilha baixa e não recuperava a bola. Só que ele, ao tirar o Endrick depois do centro e colocar o Neymar nessa posição, o Brasil perdeu o quê? A profundidade que era... A primeira bola do Endrick era o jogo que o Endrick sabe jogar. Estica para ele, ele chega antes, tanto que ele perde o gol. Quando você coloca o Endrick do lado direito, pronto. Cara, e o Neymar por dentro, você passa a bola com que confiança? Ele precisa pisar na bola e esperar o time chegar. Porque ele não vai sozinho. O Endrick vai, o Vinícius vai, o Martinelli vai. São caras que têm saúde para fazer isso. Sim. Ele não tem. E aí o time fez assim, ó. E o que acontece? Aí o Endrick volta pelo lado direito, põe um pé na bola que ele mal marcou. Daquela tentativa dele de fechar o lado, teve o cruzamento 1-0 e ali acabou. Então, assim, o Ancelotti certamente deve estar maluco com isso que ele mesmo fez. Ao deixar o Neymar ele sabe. por dentro, ele sabe. É óbvio que ele sabe.
Ele sabe conhece o campo. desde o dia 18 de maio. Que dia que foi? 18 de maio. 18 de maio, né? Mas por isso é inaceitável, né, Calçade? Porque era tão óbvio. Acho que assim, por isso que dá raiva. Porque era óbvio. Era óbvio que essa mudança... É claro que Era tudo óbvio pode pra uma acontecer. parcela, porque você viu a galera que saiu do estádio? sei, mas- Não, mas isso aqui é... Eu sei. Então, mas- Isso aqui é quase dominante. Eu Jean. sei, cara. Tem Eu um sei, monte de mas- gente, essa hora que tá nos vendo, fala assim, se o Neymar tivesse entrado... Já tá no xingando a começo- gente, inclusive. É claro. Ah, já recebi mensagens mas- no pessoal cara, aqui. É isso aí. aí, Amigão, cara, sua opinião, tá eu não- tudo bem. Eu não faz sou o que quiser obrigado, aí. assim, que as pessoas tenham conexão com o certo. futebol. Elas têm conexão O que me incomoda com uma é que o figura. roteiro, é que no fim esse roteiro, essa entrada, o mais provável desta entrada do Neymar era dar nisso, entendeu? É claro que pode sempre acontecer outra coisa, porque vai que ele tem um lampejo do gênio que ele já foi Mas e desmontou o resolve time. o jogo. Quantas vezes já não aconteceu Desmontou o isso? time. Mas desmontou o time. Desmontou o melhor momento do Brasil no jogo. Está Eu tô- correto, Isso e você irrita, foi, eu e acho. você foi muito claro. Você foi muito claro. Está responsabilizando o Ancelotti É pela isso, escolha. a culpa é do É Ancelotti. isso. Posso o contar uma Neymar história tá lá, sobre e- Posso contar uma história sobre o tamanho de jogador que eu acho que é essencial? Por favor, e aí eu tenho que acionar o André e o Zupac que já estão aguardando a gente. Sabe há um que eu trabalhei tempinho, por muitos favor. anos com o Rivelino, campeão do mundo em 70. Figuraça, Riva, saudades. Deve estar sofrendo com o resultado da seleção brasileira. E quando a seleção brasileira foi se concentrar para a Copa do Mundo do México, em 70, a comida da cantina, não era o futebol de hoje, não era boa. Tá? E os jogadores estavam meio bravos porque o bife era duro. Pensaram em essa história é reclamar, boa, não é sei boa, o quê. Cara, de repente, tá o Rivelino, o Gerson, eles veem o Pelé cortando o bife em pedacinhos muito pequenininhos É uma boa tática. para facilitar de mastigar. E eles falavam que eles idolatravam o Pelé, como os jogadores do Brasil hoje idolatram o Neymar. Né? Tanto que o Riva falava, por exemplo, quando ele jogava no Corinthians, que ele olhava os jogadores do Santos, no Pacaembu, uniforme branco, subindo assim, que tinha uma reverência já de jogador para jogador. E eles falavam assim, se o rei do futebol, se esse cara não reclama, se esse cara está só trabalhando coletivamente, se esse cara é só mais um, como a gente vai reclamar de alguma coisa, como a gente vai criticar alguma coisa? Vamos ganhar essa porcaria desse campeonato. Não usou esse termo assim, sou eu que estou falando. Por quê? O jogador tricampeão do mundo, o cara que tem o mesmo número de títulos que tem a Argentina, que a Argentina conseguiu o ano passado, que tem mais títulos sozinho do que tem até hoje a França, do que tem mais títulos, tem 3 vezes mais títulos que a Inglaterra, o Pelé. Esse cara não reclamava e o futebol não girava em torno dele na camisa mais pesada do mundo. Então, só para entender como deveria funcionar o futebol, eu não sou uma pessoa saudosista, mas é óbvio que a camisa está acima de qualquer jogador, como a camisa de qualquer clube está acima de qualquer jogador, e eu acho que os jogadores, por isso, hoje muito bem remunerados e tratados, devem servir à seleção, e eu acho que os jogadores fizeram isso, não estou criticando nisso, mas não a seleção serviu aos jogadores. Agora, eu respeito o jeito de cada um ver o futebol. Se alguém está satisfeito porque o Neymar entrou, fez um pênalti no final, em vez de pegar a bola, arrumou confusão com o goleiro, e se ele está feliz com isso, mesmo com 80% do país estando muito triste, a questão do futebol é essa, não são os jogadores, é o que o povo sente, é como a gente vê os lugares lotados, as camisas amarelas, como que o Brasil, sabe, ele parece Mas que alguém se se une. sente representado Né? nesse comportamento? De em vez de Se ir a pro meio pessoa de se vê, campo Léo, eu e não tirar a onda consigo- do goleiro, alguém se sente representado Léo, nisso? eu aprendi Alguém Léo, é capaz de se sentir representado nisso, eu aprendi uma Billy? coisa na vida. Alguém se sente representado nesse comportamento? Léo, eu aprendi uma coisa na vida, tá? A Parsolândia é As imensa. pessoas podem pensar as coisas do jeito que eu não entendo. Eu não entendo. É que é difícil Mas elas entender. pensam, Mas então. tudo bem. É Mas cada um, assim, é cada um. Então, É eu sei. difícil entender. Mas Só isso. eu acho que a gente tem que tomar posição, sabe, Biner, em algumas Não, tô coisas. bem a minha contando a história. Então, eu sei. Não, exato, exato. Eu concordo. Assim, a única questão é que eu acho que é o que o Léo está falando, assim. Quem se sente representado num ato como esse, né? Até porque é uma burrice, não passa de uma burrice, porque você ainda tem a expectativa ou a esperança Tinha mais de um ataque. Exato, de jogar mais 30 segundos que seja, mas não, o cara sai rindo depois de fazer um gol que não vale nada, e em vez de tentar pegar a bola, sair correndo para jogar os outros 30 segundos, jogar uma bola na área e tentar um cabeceio e fazer o gol, não, ele vai lá brigar com o goleiro, chamar o seu protagonismo habitual. Infelizmente, assim, de fato, assim, ele não é um cara gostável para mim. Mas não é por isso, não é por isso, é que as atitudes dele
elas não são condizentes com quem quer ganhar o jogo de futebol. Elas são condizentes com quem olha única e exclusivamente para o seu ego, que é o que ele faz há tanto tempo, cara. E é por isso que, assim, quem preza o futebol coletivo não pode prezar uma atitude como essa. Só antes de chamar os nossos Isso. companheiros, É que o clima tá, o clima tá quente aqui. A substituição do Neymar foi aos 22, aos Foi na pausa de 67 penetração. minutos. 67 Tá. minutos. O gol, o primeiro gol da Noruega, Neymar e a substituição foi Neymar, entrou o Neymar, o Martinelli, o Endrick tinha entrado antes. É que com a entrada do Neymar e do Danilo, você modifica o Sim, ataque. isso. Então, o Brasil tomou o gol 12 minutos depois, o primeiro gol. Antes de tomar o gol e antes da entrada do Neymar, o Brasil teve muitas oportunidades para ganhar o jogo, inclusive um pênalti perdido, só para contextualizar. Quando toma o gol e está instalada dentro de campo essa nova seleção brasileira, com o Endrick de um lado, o Neymar por dentro, sempre acabou o jogo ali por dentro, o que o Brasil perde ali? O Brasil perde a contundência, o mínimo de contundência que ainda havia, com o Martinelli e tal. Então, assim, essa nova estrutura, ao tomar o gol, ela não conseguiu reagir, porque ela não estava pronta para isso.